Deixa eu ministrar uma palavra para você, que é o tema da nosso ano de 2026. 2025 foi o ano do descanso. Quem descansou aí, irmão? Amém? Descansar é crer, é confiar, como Deus falou com a gente, né? E 2026 é reinando em vida, né? E hoje eu quero ministrar a palavra nascidos para reinar. E essa palavra, ela queima no meu coração. Eu quero que você saiba que o que eu vou ministrar aqui nessa noite não é uma teoria de uma mensagem apenas de um dia, de uma noite, de um culto apenas, e que semana que vem a gente prega outra coisa. Não é uma teoria de uma única mensagem. O que nós vamos ministrar aqui nessa noite, nós estamos praticando isso há quase 3 anos na nossa igreja. 3 anos e meio já na nossa igreja. Muitas pessoas já estão vivendo o sobrenatural disso que nós estamos pregando. Muitas pessoas já estão acessando níveis que eles nunca imaginaram. Nós temos resultados espantosos daquilo que nós vamos ministrar hoje. Eu não me atreveria a pregar isso aqui se eu não tivesse resultados práticos para te passar, para respaldar essa mensagem. Por isso eu gostaria que você prestasse bastante atenção, principalmente você que vai ouvir pela primeira vez. Um dia eu estava caminhando, fazendo a caminhada minha, e eu vi uma camisa, e tudo começou assim. Eu vi uma pessoa caminhando e tinha uma frase na camisa dela que dizia assim. Aquilo, no momento eu achei engraçado. Depois o Espírito Santo foi me direcionando à seriedade daquilo. E isso foi tomando uma dimensão na minha vida, que aquele cara que tem aquela camisa, não sei se era uma menina, se era um rapaz, ele nunca vai imaginar. A frase que estava na camisa era assim: eu não vejo a hora dos humilhados serem exaltados. Quando eu olhei pela primeira vez aquela frase, eu achei engraçado, né? Porque a gente está pensando assim que os humilhados serão exaltados. E é tipo um desabafo que o cara estava fazendo, né? Eu não vejo a hora dos humilhados serem exaltados. E eu já sou crente, nascido de novo há 38 anos. Me converti em 1987. E a visão de crente antigamente, há 38 anos, era bem diferente do que vocês veem hoje. Crente era povinho. Se você estava na escola, você falasse que você era crente, você era chacota. No seu trabalho, as piores posições, as pessoas desprezavam. Então, talvez essa frase nasceu aí: eu não vejo a hora dos humilhados serem exaltados. Por isso, os crentes viviam aguardando o dia que nós iríamos para o céu, andar nas ruas de ouro. Quando você conversava com um crente antigo, ele sempre falava que eu não vejo a hora de ir para o céu, para mim andar nas ruas de ouro, para mim ter uma mansão lá no céu. É engraçado que o crente aqui na terra, ele não tem fé nem para ter uma bicicleta, mas ele crê que ele vai ter uma mansão no céu. Porque foi o ensino que ele recebeu. E nós, quando estivéssemos no céu, nós veríamos aqueles que nos perseguiam. Essa era a visão dos crentes, que nós iríamos morar no céu, andar nas ruas de ouro, ter uma mansão, e aqueles que nos perseguiram. Essa frase está falando exatamente isso. Quando diz eu não vejo a hora dos humilhados serem exaltados, está dizendo assim: eu vou morar no céu, vou ter uma mansão, vou andar na rua de ouro, e eu vou ver esses desgraçados queimando no inferno. Fizemos até música para isso, e os crentes cantaram muito, e você já cantou: a minha vitória vai ter sabor de mel. Não é? Quem já cantou essa música? Pois é. Nada disso está mais fora da realidade da palavra de Deus. Porque
Nós não estamos aqui esperando o dia que nós vamos ir para o céu, andar em ruas de ouro e morar numa mansão. Se isso vai acontecer, vai, mas antes disso acontecer, a Bíblia diz que nós nascemos para reinar. Amém? Fala assim, amém. Eu e você estamos destinados a reinar, mas reinar em vida. Eu vou repetir isso para você. Eu e você estamos destinados a reinar em vida. Você pode dar uma salva de palmas se você crê nisso? Só se você crê, irmão, amém? Sabe por quê? Você e eu fomos chamados pelo Senhor para ser um sucesso, para desfrutar de abundância. Nós somos chamados por Deus para desfrutar de saúde, para termos uma vida vitoriosa. Não é da vontade do Senhor que eu e você viva de derrota, de miséria, esperando o dia que os humilhados serão exaltados. O Senhor nos chamou, e a Bíblia diz, para sermos cabeça e não cauda. Se você está aqui nessa noite, você é um homem de negócio, sabe, Deus te chamou para você ser próspero dos seus negócios. Se você é uma dona de casa e está aqui hoje, Deus te chamou para que você tenha sabedoria, para que você seja ungida, para que os seus filhos sejam educados, sendo homens e mulheres de Deus, abençoados. Se você que está aqui nessa noite, você é um estudante, sabe, Deus te chamou para você sobressair lá na escola, para você ser liderança, para você ser influência lá na escola, sabe, se você que trabalha no seu emprego, Deus te chamou para você ser influência lá no seu emprego, Deus te chamou para você ter as melhores ideias lá, para você crescer onde você está. Eu não sei qual é a sua vocação, você que está aqui nessa noite, mas eu sei de uma coisa: nós estamos destinados a reinar, porque o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós não estamos destinados a reinar porque nós somos bons, não. Nós estamos destinados a reinar porque Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E eu te pergunto nessa noite, Ele é o Senhor da sua vida, amém? Então você está destinado a reinar também. Quando você reina em vida, irmão, você reina sobre o pecado. O cristão que está reinando em vida, nós estamos fazendo a virada do ano. O cristão que está reinando em vida, ele está reinando sobre o pecado. O pecado não tem domínio sobre ele, porque ele não está debaixo da lei, mas ele está debaixo da graça, porque ele está reinando em vida. Quando ele está reinando em vida, os poderes das trevas não têm poder sobre ele. Aonde ele chega, ele expulsa demônio. Aonde ele chega, o inferno tem que sair. Sabe por quê? Porque ele está reinando em vida. Quando você está reinando em vida, irmão, a depressão não tem lugar na sua vida. Quando você está reinando em vida, a miséria não tem lugar na sua vida, nenhuma maldição tem lugar na sua vida, nenhuma doença tem lugar na nossa vida, nenhuma enfermidade tem lugar em nossa vida. Quando você está reinando em vida, você reina sobre as artimanhas do diabo. Você não vive com medo do diabo, você não vive com medo das artimanhas do diabo, não. Por quê? Porque você está acima dele. O poder para reinar não depende da família que você veio. Ah, pastor, o senhor não sabe a família que eu vim. Cara, o poder para reinar não depende da família que você veio, não depende das suas qualificações, não depende da sua aparência, não depende da sua conta que você tem no banco. O poder para reinar está inteiramente baseado em Jesus Cristo. Quando a gente fala em reinar, a pessoa pensa assim: ah, você não sabe da situação que eu vivo. Deixa eu falar, não tem nada a ver com você. O poder para reinar está baseado na palavra de Cristo. Sabe, tem uma promessa baseada, que está gravada para toda a eternidade na Bíblia, na palavra de Deus. Deus deixou uma promessa na Bíblia que está gravado por toda a eternidade. Eu queria ler para você nessa noite, mas antes eu queria te perguntar nessa noite, de coração: quantos aqui creem na Bíblia? Você tem certeza, irmão? Amém? Jesus virou para o paralítico e falou assim: você quer ser curado? Imagina o que o paralítico falou. Sim. Mas essa pergunta é muito mais complexa, porque o paralítico, ele todos os dias, sabe o que ele fazia? Ele ia lá para o lugar, pedia esmola, ele tinha comida, ele tinha dinheiro, ele tinha água.
Quando Jesus falou para você assim, você quer ser curado? Jesus estava falando assim, você vai ter que levantar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que cuidar dos seus filhos. Tem pessoas que querem bênção, mas não sabem o que a bênção vai fazer na vida dela. E eu quero te perguntar nessa noite, você crê na Bíblia, irmão? Amém? No duro. No duro já diminuiu mais gente. Mas você crê na Bíblia, amém? Então deixa eu te falar uma promessa que tem na Bíblia. Pra você não achar que eu estou falando besteira. Romanos capítulo 5, verso 17. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Esse pecado foi Adão. Por causa do pecado de Adão, a morte reinou por meio dele. Muitos mais, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e o dom da justiça, reinarão lá no céu quando Jesus voltar. É isso que está falando aqui? Reinarão aonde? Reinarão em vida por meio do único homem, Jesus Cristo. Você não foi chamado para reinar no céu, você foi chamado para reinar aqui nessa terra. Aí eu te perguntei primeiro, você crê na Bíblia? Porque tem gente que fala assim, pastor, esse ensino que o senhor tem, eu não tenho nada, não escrevi Bíblia não, irmão. Eu só leio a Bíblia. Isso é uma promessa que está gravada. E eu fui ler o termo reinar aqui nessa passagem. No original, diz assim, reinar, quando fala aqui que nós vamos reinar em vida, está dizendo assim, vamos reinar como um rei. Nós vamos ter governo real e possuir domínio real. É isso que esse texto está falando. Nós vamos reinar como um rei, nós vamos ter governo real e nós vamos possuir domínio real. Se você é o crente que estava esperando ir para o céu para começar a reinar, Jesus está te desafiando a você começar. Esse é o tema do nosso ano, e nós já pregamos tantas vezes aqui, nós vivemos isso. Mas o Senhor falou claramente sobre nós para esse ano. Sabe, se você que entrou aqui nessa noite, talvez você tenha vivido uma vida que você não tem tido muito sucesso. Sabe, querido, talvez você tenha vivido uma vida de derrota pelo pecado. Você não consegue vencer o pecado na sua vida. Talvez você vive pela culpa. Sabe, a religião te oprimiu tanto que você vive oprimido pela culpa, pela condenação. Sabe, pelas doenças, pelos ataques de ansiedade. Talvez você que entrou aqui nessa noite, você vive uma crise financeira terrível. Anos e anos e anos. E você não consegue romper na sua vida financeira. Talvez você está aqui e vive com relacionamentos quebrados. Se você está assim, você não está vivendo o que Deus planejou para você. E esse ano vai ser um ano que Deus vai romper todas essas áreas em nossas vidas. Querido, deixa eu te falar, você que está aqui nessa noite. Nós só estamos dando o pontapé inicial aqui. Nós vamos desfrutar dessas promessas o ano inteiro. Você que está nos visitando aqui nessa noite, vem para cá, vem mudar a sua vida. Eu quero te dizer, com base na palavra de Deus, nós nascemos para reinar em vida como um rei, ter domínio sobre todas as coisas, sobre todos os desafios, sobre todas as circunstâncias. O Senhor nos convidou para viver essa vida, sabe por quê? Porque Cristo vive dentro de nós. Não tem como o rei viver dentro de nós e nós vivermos uma miséria. Não tem como o rei viver dentro de nós. Se você crê na Bíblia, a Bíblia diz que Cristo vive dentro de nós. Não tem como o Senhor dos Senhores viver dentro de você e você viver sendo subjugado pelo pecado, sendo subjugado pelas enfermidades, pelas circunstâncias. Sabe, Deus está te desafiando uma mudança de mentalidade esse ano. Nós somos chamados para estar acima, sabe, de todas essas circunstâncias. Nós somos chamados para pisotear essas circunstâncias que o inimigo tem levantado. Eu não estou dizendo que esse ano de 2026 você não vai ter aflições. Não é isso, irmão. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas. Não é isso. Mas chegou a hora de você parar de abdicar dos seus direitos de reinar em vida. Chegou a hora de você botar a mão na consciência e saber esse negócio de chegar no céu vai demorar demais. O Senhor está nos chamando para, enquanto nós estivermos aqui, nós implantarmos o reino dele aqui nessa terra. Ele está nos chamando para reinar em vida no nosso casamento. Está chamando para reinar em vida nas nossas finanças. Hoje, amado, os crentes, em vez de lugar de reinar em vida, eles vivem mais vendo as evidências de morte que o mundo tem oferecido. Você conversa com um cristão hoje, ele fala assim, está acabado, nossa, o mundo acabou,
não tem mais jeito para nada. Em vez de eles pensarem que eles nasceram para reinar, eles estão pensando que as coisas não têm mais jeito. A Bíblia diz assim: por causa de um homem, Adão, a transgressão começou a reinar. Talvez você não sabe dessa história, mas foi por causa de um homem. É importante que você observe que as nossas vidas, elas estão entrelaçadas aos nossos antepassados. Presta atenção nisso, querido. A nossa vida, ela está totalmente entrelaçada aos nossos antepassados. Então, nós somos pecadores. Tem pessoas que acham que é pecador porque cometeu um pecado. Você não é pecador porque você cometeu um pecado. Não, amado. Você é pecador por causa do pecado de Adão. Você é pecador porque nós herdamos a herança de Adão. Muitos crentes ainda pensam que são pecadores porque cometem pecado. Mas não é isso que a Bíblia diz. Nós somos pecadores por causa do pecado de Adão. Deixa para mim o texto aqui, para mim, fazendo um favor. Romanos 5,17. Olha, pelo pecado de um só, a morte reinou. Quando você nasceu, você herdou o que Adão fez. Você já nasceu pecador. Você não é pecador porque você peca. Você é pecador porque você nasceu pecador. Você herdou a natureza de Adão. Pecar para o homem é a coisa mais natural do mundo. Nós herdamos essa maldição. Mas o mesmo texto também está dizendo, pelo mesmo critério, assim como nós nascemos pecadores por causa de Adão, se você crê, é o mesmo critério. Nós somos feitos justos na nova aliança, não por causa dos nossos atos de justiça, mas por causa da obediência de um homem, Jesus, na cruz. Ele nos fez justificados por causa dele, por causa do sacrifício dele. Então, por causa da morte, por causa da transgressão de um homem, a morte reinou. Mas muito mais aqueles que recebem de Deus a abundância da graça e o dom da justiça vão reinar em vida, vão ser perdoados e abençoados através de Jesus Cristo. O problema é que nós acreditamos no que Adão fez, mas a gente não acredita no que Jesus fez. Os crentes continuam achando que são pecadores. Então o segredo para reinar em vida consiste em quê aqui? Olha o que o texto está dizendo. Deixa eu te explicar aqui para você. Se pela transgressão de um só a morte reinou, Adão, muito mais, como que você vai reinar em vida? Aqui está dizendo, muito mais aqueles que recebem. O texto está falando que nós precisamos receber algo. Nós precisamos receber e não conquistar. A Bíblia estabelece muito claramente que nós só vamos reinar em vida por intermédio de Cristo, se nós recebermos duas coisas que o texto está falando. Receber o quê? A provisão da graça e o dom da justiça. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então olha só, o texto é muito claro, não precisa nem de revelação. O texto está dizendo que por causa de Adão todo mundo nasceu pecador, mas por causa de Cristo, aqueles que recebem, fala assim comigo, receber. Pouca gente falou. Fala assim comigo, receber. Coloca para mim o número 1, fazendo um favor. Receber versus conquistar. Isso é muito forte, irmão. Porque a maneira de Deus agir é contrária da do homem. A maneira de Deus operar o milagre na vida das pessoas. As pessoas vêm para dentro da igreja, elas querem um milagre de Deus, mas elas tentam conquistar o milagre. A maneira de Deus agir é totalmente contrária da do homem. O homem pensa que para Deus o abençoar, ele precisa merecer. Não é assim que você foi treinado? Bom, se eu merecer, Deus vai me abençoar. O homem pensa que para obter o favor de Deus, ele precisa usar os seus próprios esforços. O homem pensa que as bênçãos de Deus são baseadas no seu desempenho, nas suas boas obras, no seu merecimento. Bom, se eu fizer uma campanha, se eu orar, se eu ler a Bíblia, se eu fizer isso, eu vou conquistar a bênção de Deus.
No entanto, não é esse o modo de Deus agir. Você precisa entender, você que vai entrar em 2026 e quer ser abençoado, quer reinar em vida, você precisa entender que existe uma diferença de receber e de conquistar. O modo de Deus é diferente de trabalhar. O seu modo de agir não tem nada a ver com adquirir, mas com receber. Parece fácil, mas não é para muitas pessoas. Ele está dizendo no texto que se nós receber a abundância da graça e o dom da justiça, e se você caminhar com a gente durante esse ano, você vai entender o que é essa abundância da graça, e você vai entender o que é esse dom da justiça. Nós não temos tempo para te explicar isso nessa noite, mas nós já estamos pregando isso há quase 3 anos aqui. Se você receber a abundância da graça e o dom da justiça, vocês vão reinar em vida. Tem gente aqui querendo reinar em vida, irmão? Levanta as suas mãos para o céu. Só você que quer reinar. Se você não quer reinar, fica com a sua mão para baixo. Fala assim para mim: Senhor, estou entendendo quase nada, mas eu recebo essa tal de graça e essa tal de justiça. Toca no meu coração, porque eu quero reinar em vida. Eu não tenho presunção de achar que nenhuma noite você vai entender isso. Ainda mais tem gente que nem está olhando para mim, está olhando para o garoto passando lá. Presta atenção, Deus está querendo mudar a sua história. Ele prometeu se nós recebermos. Ele não disse se nós conquistarmos a graça. Ele não disse se nós tivermos a nossa própria justiça, nós vamos reinar, não. Mas devido ao ensino errado que nós recebemos, muitos ainda vivem com base no sistema de conquista. Mas talvez você poderia pensar e falar assim: pastor, se é tão fácil assim, por que muitos crentes ainda não estão reinando em vida? Você concorda comigo que essa é uma excelente pergunta? Você conhece crentes que não estão reinando em vida, irmão? Claro que você conhece. Talvez você fale assim: pastor, eu não conheço não, eu sou um que não estou. Se é tão fácil assim, se é só receber, por que muitos crentes não estão reinando em vida? É uma ótima pergunta. Então deixe-me primeiro eu te propor uma pergunta como resposta. Você já reparou que a maioria das pessoas acreditam que precisa trabalhar duro para atingir sucesso na vida? Você foi ensinado a isso, na escola ensina isso, o seu pai te ensinou isso, a sua mãe te ensinou isso, o seu tio te ensina isso, todo mundo te ensina isso, que para ter sucesso na vida, você vai ter que trabalhar, e você acha até bonito falar isso. Sim ou não? O sistema do sucesso do mundo está construído em cima de 2 bases: esforço próprio e muita diligência. Se você se esforçar muito, você for muito diligente, você vai conseguir vencer na vida. Sempre para ter sucesso no mundo tem algumas leis que você tem que obedecer, não é isso? Alguns métodos que você tem que fazer. Sempre para ter sucesso no mundo você tem que usar algumas técnicas que você precisa fazer para dar resultado, sim ou não? E se não dá certo, eles dizem que você usou a técnica errada, os métodos errados, por isso que não deu certo. Isso vem para a igreja. Dentro da igreja eles falam assim: dá aqui o seu Isaac, faz isso, que Deus vai te abençoar. E quando não te abençoa, o que eles falam? É porque você não tem fé. Você não é abençoado porque eu não tenho nada com isso, eu te ensinei, você que não tem fé. Nós somos ensinados a manter o foco, nós somos ensinados a conquistar coisas, confiando no nosso próprio esforço. Esse é o ensino que todo mundo recebe desde pequeno. Nós somos induzidos desde pequeno a fazer. Só que o cristianismo não é assim. No cristianismo é: já está feito, já está feito, já está feito, já está feito. Isso contradiz. O mundo diz que quanto mais você empreender, quanto mais você trabalhar, quanto mais horas você der duro,
Quanto mais você ralar, mais sucesso você vai ter. Esse é o ensino que o mundo tem. O estilo do mundo é te fustigar, é fazer você trabalhar intensamente, é esquecer você de vir para a igreja nos dias de domingo, porque você está fazendo hora extra, é passar menos tempo com a sua esposa, com seus filhos, porque você está na empresa trabalhando, noites, dias, finais de semana. Esse é o sistema do mundo. E ainda você usa a frase assim: eu que sei o preço que eu tenho que pagar. E as pessoas ainda acham bonito falar isso. Agora ouça, o que os crentes fazem é pegar esse sistema do mundo e aplicar na sua vida cristã. Eles aprenderam isso a verdade toda, a vida toda, e quando eles chegam na igreja, eles aplicam isso na sua vida cristã. Que se eles estiverem aqui também, trabalhando duro, fazendo as coisas para Deus, se eles estiverem merecendo, se eles estiverem orando, se eles estiverem jejuando, se eles estiverem cuidando de carro, se eles estiverem limpando banheiro, se eles estiverem fazendo alguma coisa, se ele não pecar, então ele acha que ele vai poder receber uma bênção de Deus. Só que o jeito de Deus não é assim. Em vez deles dependerem da graça e do seu favor, para que as bênçãos fluam, eles dependem dos seus próprios esforços para tentar merecer o favor de Deus e as suas bênçãos. E essa, deixa eu te falar, não é a maneira de Deus abençoar os seus filhos. Se você está dentro da igreja e acha que você vai ser abençoado por causa disso, deixa eu te falar, você está na contramão da Bíblia, você está no conquistar. Existe uma diferença na Bíblia. Conquistar é o sistema do mundo. Talvez para você está ficando chocado, quem está ouvindo pela primeira vez, porque você foi treinado a entender que você tem que conquistar, mas no cristianismo você não conquista nada, porque no cristianismo já está tudo conquistado. A maneira de Deus trabalhar não é assim. Você não pode ganhar a bênção de Deus pelo seu desempenho. Você não recebe nada de Deus por causa do seu desempenho. Você só recebe de Deus por causa da graça deles. A bênção de Deus em sua vida, ela deve ser imerecida, não resultado dos seus esforços e dos seus méritos. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A bênção de Deus, ela é imerecida. Ela não é para quem merece. Em outras palavras, não há nada que eu e você possa fazer para merecer a bênção, porque elas são baseadas unicamente em receber de Jesus Cristo. E por meio da sua obra consumada, quando aquilo que Cristo fez, você recebe a abundância da graça e o dom da justiça. Deus quer que você pare de tentar adquirir e comece a receber o favor. Deus quer que em 2026 você pare de tentar resolver com as suas forças e se renda ao Senhor. E diga: Senhor, eu recebo o que o Senhor conquistou, eu recebo as suas bênçãos, eu recebo a cura, eu recebo a provisão, tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Porque quando Jesus estava na cruz, presta atenção, quando Jesus estava para morrer, sabe o que ele falou? Vai para a igreja, se esforça agora, porque se você se esforçar muito, eu vou te abençoar. Foi isso que ele falou? Hein? Sim ou não? O que ele falou? Está consumado. Eu já fiz tudo. Está tudo pago. Eu já abri o caminho. Você agora só precisa receber. Adão te colocou numa furada, mas eu estou te levando no caminho novo que te leva para o Pai. Era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando na versão de hoje. Adão te colocou numa furada, mas se você crer, eu estou fazendo tudo novo na sua vida. Está consumado. Aonde começa a sua obra, irmão, no cristianismo? Mano, nós estamos fazendo a campanha aqui porque nós vamos derrotar o diabo. Estava no mão, o diabo estava feroz. Estou na batalha espiritual. Aonde começa a sua vida cristã? No ponto que Cristo parou. Você não pode começar antes.
você tem que começar no ponto que Cristo parou. E onde Cristo parou? Está consumado. Já está derrotado a morte. Já está tudo pago. Você já começa a sua vida cristã recebendo a vitória de Jesus para a sua vida. Você não precisa conquistar. Jesus já conquistou por nós. Tudo que eu e você precisamos para reinar em vida foi conquistado no Calvário, no nosso lugar. Eu sei que isso é muito difícil para os crentes acreditarem, porque você cresceu ouvindo que você tem que dar duro. Você cresceu ouvindo que você tem que batalhar. Na cruz, amado, Ele concluiu, Ele completou, está feito. Hoje, ouça isso que eu vou te falar aqui, querido. Estou de olho na hora aqui. A única coisa que funciona hoje, deixa eu te falar para você, você que corre atrás de técnicas, você que corre atrás de métodos, você que corre atrás de homens, a única coisa que funciona hoje, no universo inteiro, é a obra consumada de Jesus. Se você aplicar a obra consumada de Jesus na sua vida, pare de fazer o que já está feito. Pare de fazer e comece a receber o que Jesus já fez. As pessoas estão tentando fazer o que Jesus já fez. As pessoas estão tentando conquistar o que Cristo já conquistou por nós. A única coisa que funciona nessa terra é a obra consumada de Jesus. Se você colocar o seu casamento na obra consumada de Jesus, vai ser sucesso. Se você colocar a sua empresa na obra consumada de Jesus, vai ser sucesso. Se você colocar o seu ministério, se você colocar os seus relacionamentos, se você colocar a sua saúde, se você colocar as suas emoções na obra consumada de Jesus, você vai começar a reinar em vida. Você recebe o que Cristo fez por nós. Mas para isso, irmão, número 2, e eu já estou acabando no 2. Volta para o 1 lá. Deixa eu te perguntar. Você está recebendo ou você está tentando conquistar? Hein? Pastor, até hoje eu achei que eu tinha que conquistar. Mas a partir de hoje eu quero abrir meu coração. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Para que você tenha essa revelação. Espírito Santo, nós sabemos que a mensagem da graça só é entendida através da revelação. Conquistar, todo mundo entende, Senhor. Você pode pegar uma criança que ela entende. Se ela merecer, ela tem. Se ela não merecer, ela não tem. Mas receber, Pai, só o Teu Espírito pode trazer essa revelação para nós. E eu te peço nessa noite, Espírito Santo, nós não queremos conquistar. Nós queremos receber o que Jesus conquistou. E eu te peço que o Senhor faça isso verdade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Fala, eu recebo. Para isso, número 2. A obra está consumada. Sente-se. Hebreus capítulo 10, verso 12 e 14. Olha que texto maravilhoso, irmão. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre, esse sacerdote é Jesus, ele ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados, na cruz. Ele, deixa nesse verso 12 para mim, não passa depois não. Ele se assentou à direita de Deus. Jesus veio aqui na terra e ele foi o nosso sacerdote. E ele fez um único sacrifício pelos pecados. O único sacrifício que Jesus fez é suficiente para perdoar todos os nossos pecados, do passado, do presente. Olha só, quando Jesus morreu 2000 anos atrás, os seus pecados estavam em que lugar? No futuro, certo? Você não tinha nem nascido ainda. Quando a gente fala que Jesus perdoa os pecados do futuro, como assim? Como assim? Quando Jesus morreu há 2000 anos atrás, ele já estava perdoando os seus pecados hoje, amém? Já era futuro. Com um único sacrifício, ele perdoou os nossos pecados. Ele fez toda a obra. E depois que ele fez a obra, o que ele fez? Ó, o único bobo que está em pé aqui é eu. Sentou. Fala assim, se assentou. Você sabia que Jesus se assentou?
verso 12, 13. Daí em diante, ele está esperando, olha só, Jesus está sentado à destra do Pai, e ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por um único sacrifício, fala assim, único, ele me aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Com o único sacrifício de Jesus, ele aperfeiçoou a igreja, o único, para sempre, aqueles que estão sendo santificados. Oh, Jesus não precisa morrer todo dia. O único sacrifício dele perdoou todos os nossos pecados, e ele está nos aperfeiçoando para sempre. A Bíblia diz que o justo, os filhos de Deus, são como a luz da aurora, que vai brilhando. Você sai para viajar de madrugada, 4 horas da manhã, você pega o carro e está com o farol alto, e você vai, a estrada está escura, e vai andando, daqui a pouco vai dando 5 horas, daqui a pouco vai dando 5h30, e vai clareando, aí quando você menos percebe, já está dia perfeito, o seu farol não precisa para nada mais. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que nós somos assim. Nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, a gente ainda estava no escuro, mas nós vamos brilhando, ele está nos aperfeiçoando, até que nós sejamos santificados plenamente. Então fala assim, então a obra está consumada. Tudo que Jesus tinha que fazer por mim e por você, ele já fez. Ela foi oferecida como um único sacrifício, para sempre. Tem pessoas que não acreditam que Jesus, com um único sacrifício, perdoou todos os pecados dele. Ele vive debaixo de condenação, ele não ceia. Vou na igreja, irmão, ceiar? Não, vou não, porque fiz um monte de coisa. Porque ele não foi ensinado que com um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo. Nós não somos ainda, nós estamos sendo. Uns estão mais, outros estão menos, mas nós estamos aperfeiçoados para sempre. E quanto dura para sempre, pastor? Eu fui ver no original, eu olhei essa palavra, vou ver o que significa para sempre, lá no original da Bíblia. E o original está escrito para sempre, sabe o quê? Para sempre. É forte, né? Muito profundo isso. Ele foi aperfeiçoado para sempre pelo sangue purificador de Jesus. Não foi pelo sangue de animais, porque o sangue de animais não podia pagar os pecados. Sabe o que é triste? Muitos crentes não sabem que foram aperfeiçoados para sempre pela obra consumada de Jesus. E eles não sabem por quê? Porque eles não são ensinados. Eles ainda dependem dos seus esforços próprios para se qualificarem a si mesmos, para ter vitória. Eles ainda acham que Deus bota doença neles. Eles acham que Deus pesa a mão. Deus está amassando. Deus te levou para o deserto. Que Deus te levou para o deserto? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guia por águas tranquilas e pastos verdejantes. Eu que faço besteira e vou para o vale da sombra da morte. Mas ele fala que mesmo que se eu fizer isso, ele pega a vara e o cajado dele, ele me traz e me consola. Deus não leva ninguém para deserto não, é as nossas decisões erradas que a gente faz. Deus é bom o tempo todo. Tem muitas pessoas que não sabem e acham que para receber uma bênção, eles têm que estar qualificados para ter uma vitória. Talvez você pense assim, pastor, como é que eu posso estar seguro que todos os meus pecados foram perdoados? Tem crentes ainda que nem sabem que seus pecados foram perdoados. Eu estou falando de crente que aceitou Jesus, de crente que sabe que o Senhor Jesus é o rei da vida deles. Não é de pessoa que vem na igreja e levantou a mão um dia e vive aí no pecado, não. Eu estou falando de pessoas que sabem que Cristo é o Senhor e Salvador. Mas não estou falando de turista de igreja, não. Estou falando de pessoas que aceitaram Cristo, mas vivem debaixo de condenação. Ela não gosta do pecado, mas ela ainda tem práticas.
Como que eu posso saber, pastor? O texto diz que depois que Jesus ofereceu a sua vida como sacrifício, como pagamento pelos nossos pecados, o texto diz que ele se assentou. Ele se assentou à direita do Pai. Você sabe por que Jesus pagou o preço de sacrifício, irmão? Porque era assim que os pecados eram perdoados antes de Jesus. Existia um sacerdote que ele tinha que matar animais. Ele tinha um lugar separado que ele tinha que matar animais, sabe, para poder aspergir o sangue, para poder cobrir os pecados das pessoas. Mas esse sangue não podia perdoar os pecados. Continuamente eles tinham que fazer isso. Por isso que o texto diz que Jesus, uma vez só, o sacerdote todo dia tinha que ficar matando animal, todo dia tinha que ficar matando animal, mas não resolvia. Por isso que o texto diz que Jesus, tendo um único sacrifício, ele nos se aperfeiçoou para sempre. Um único sacrifício pode perdoar todos os nossos pecados. E depois que ele fez isso, ele não precisa voltar a fazer de novo. A Bíblia diz que ele pegou e se assentou. Jesus se assentou para mostrar para nós que a obra está consumada. Antes de Jesus, o sacerdote, ele não podia sentar, porque a obra não pagava os pecados, apenas cobria. O sacerdote matava todo dia animais, mas ele não podia sentar. Ele matava boi, ele matava cabra, mas ele não podia, porque os pecados não eram perdoados. E lá onde ele matava, no tabernáculo de Moisés, tinha um monte de móvel. Tinha o tabernáculo, tinha uma pia, tinha um altar, mas não tinha cadeira. Por que não tinha cadeira? Porque o sacerdote não podia sentar, porque ele tinha que matar animal o dia todo. Por isso que a lei não pode, a obra não era consumada. Somente a obra de Jesus é consumada. A Bíblia diz que depois dele perdoar os nossos pecados, de fazer o sacrifício, ele se assentou à direita do Pai. Você entendeu isso nessa noite? Amém? Então deixa eu te falar o que Jesus fez depois dele se assentar à direita do Pai. Efésios capítulo 2, verso 4 e 6, para você, igreja, olha: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus é rico em misericórdia, o amor dele é tão grande, deu-nos vida com Cristo, quando nós ainda estávamos mortos em pecados. Pela graça nós somos salvos, amém? Deus nos ressuscitou com Cristo, e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Jesus se assentou, Ele perdoou os nossos pecados, e depois também nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Oh, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor por isso. Jesus não salvou a gente e falou assim: agora se vira, não. Jesus não salvou a gente e falou assim: agora você fica aí se matando, não. A Bíblia diz que Jesus salvou a gente e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. É porque você fica olhando só isso aqui, ó. Nós nascemos para reinar, irmão. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos assentados acima de toda potestade, de todo principado. Nós estamos assentados acima de toda circunstância, de toda dificuldade. Talvez você esteja perguntando: o que é esse negócio de assentar aqui, pastor, de cadeira? Querido, assentar na Bíblia fala de descansar, descansar do crente. Se você vai começar o ano de 2026, você continua ainda debaixo de condenação. Se você vai começar o ano de 2026, você ainda não consegue vencer o pecado, você ainda não está reinando em vida. Se você vai começar o ano de 2026, você não tem paz com Deus. A Bíblia diz que nós temos paz com Deus por causa da obra consumada de Jesus na cruz. Se assentar é ter paz com Deus. Se assentar é viver no descanso do Senhor. Se assentar é receber todas as provisões que Deus tem para nossas vidas. Se assentar é saber que hoje é um dia diferente, profético, e que amanhã, no dia 1º, o Senhor já vai estar trabalhando nas nossas vidas para poder nos abençoar em todas as áreas. Se assentar é receber tudo que Jesus fez na cruz e ser próprio daquilo que Ele tem para nos dar e tomar posse de tudo isso. Se assentar é crer que Jesus Cristo cuida dos seus filhos. Se assentar, meu querido, é saber que antes da gente chegar, Jesus já chegou na nossa frente. Como é que você vai começar o ano de 2026? Confiando na sua força, confiando na sua mente, confiando no seu trabalho. Calma, que eu vou te dizer que você precisa trabalhar.
Talvez você está pensando assim, o pastor está dando uma dica boa, agora eu vou ficar à toa. Calma, a mensagem não acabou. A mensagem ainda não acabou, está quase acabando, mas não acabou. Daqui a pouco é meia-noite, nós vamos estar de joelhos. Por quê, pastor? Porque nós cremos que tudo que Jesus fez na cruz está sobre as nossas vidas. Nós estamos de joelhos porque Ele é o nosso Senhor. Não é porque nós vamos receber de joelho, não. É porque nós nos rendemos, nós recebemos tudo aquilo que Ele tem para nós. Sabe, querido? Quando nós nos assentamos, nós descansamos. Ele concluiu toda a obra na cruz. E a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita do Pai. E Ele nos levou a sentar-se também à direita do Pai. O que tem de crente cansado, irmão? O que tem de crente cansado? Crente que fala que a obra mata ele. O que tem de pastor cansado? E engraçado que essa cultura maligna passou por as ovelhas. Às vezes as pessoas ligam para mim de fora e falam assim, pastor, eu queria conversar com o senhor, eu sei que o senhor é tão ocupado, que o senhor não tem tempo, que o senhor anda cansado. Eu falei, mas quem te falou isso, irmão? Ser pastor, irmão, é carregar um leão nas costas da sua jugular, mordendo você o dia todo. O senhor, tudo é cansaço. O que tem de gente cansada, sabe por quê? Porque não acredita na obra consumada de Jesus, está querendo prevalecer com a sua força. Eu te pergunto nesse ano, irmão, você vai se assentar ou você vai continuar a vida lutando? É parar de depender dos seus esforços para achar que a bênção de Deus vem com os seus esforços. Você pode se assentar com Jesus à direita do Pai. Agora preste atenção, irmão. Eu não estou te ensinando que você vai ter uma vida de passividade, de preguiça, não. Aqui está o segredo. Quem quer ser abençoado aqui em 2026, amém? Deixa eu falar, se você é preguiçoso, você está ferrado. A primeira coisa que a bênção de Deus faz na sua vida é matar a sua preguiça. Não tem como ser abençoado preguiçoso. Estava gostando dessa mensagem, não preciso fazer mais nada, botar meu relógio para despertar às 11 horas e vou receber. Não é esse evangelho que eu estou pregando para você não, irmão. Esse é o evangelho que o diabo estava te enganando. Eu não estou te ensinando a viver uma vida de passividade e preguiça, não. Você pode fazer o seu curso, você pode ler seus livros, você pode fazer o seu trabalho diligentemente, mas a sua fé não vai estar nessas coisas. Essa que é a diferença. Tem pessoas acreditando que vai ser próspera por causa do curso que ela está fazendo, por causa da faculdade que ela está fazendo. Deixa eu te falar, não tem o curso que você está fazendo, não tem a faculdade que você está fazendo, tem mais 10 milhões que estão fazendo, com o olho na mesma vaga que você. Seus olhos devem estar em Jesus, por aquilo que Ele fez na cruz. Se você é um estudante, deixa eu te falar, estude seriamente, tire as melhores notas na escola, tenha um excelente rendimento, para glorificar a Deus. Agora é a graça, não vou estudar nada, porque Deus vai me dar tudo. Deixa eu te falar, não é isso não. Se você é um estudante, você vai estudar mais ainda. Mas não confie na sua inteligência, não confie nas suas qualificações para trazer bênção para Deus, para a sua vida. Ouça o que eu vou te ensinar aqui agora. A graça de Deus não nos torna preguiçosos. A graça de Deus não nos torna improdutivos e preguiçosos, não. É o contrário disso. Paulo disse que recebeu a graça de Deus, ele disse que ele trabalhou muito mais que todos os outros apóstolos. Pastor, não estou entendendo então. Na nova aliança, o modo de Deus agir, presta atenção como Deus age. Primeiro, é abençoando você. Fala assim, eu sou abençoado. Presta atenção de como Deus age. Se você quer 2026 reinar em vida, o modo de Deus agir, primeiro, é te abençoando. Quantos querem? Falei, eu recebo. Amém?
É assim que Deus trabalha. Primeiro Ele te abençoa. E então, o conhecimento da sua bênção te proporciona a trabalhar mais abundantemente. Você estava com a empresa falida, não saía da miséria. Aí você entende que você vai receber. 10 horas da manhã o Edu estava dormindo, porque a empresa dele não dava nada. Ele botou tráfego pago, ele fez um monte de coisa, não dava nada. A empresa dele não rendia, porque ele queria, ia para o monte, perdeu os cabelos orando, não conseguia nada. Aí um dia ele veio no culto na virada de ano, ele descobriu que ele precisa se assentar, que ele precisa descansar, ele precisa receber de Deus. Então ele abriu o coração e recebeu, e Deus abençoou a vida dele. Sabe o que vai acontecer? 7 horas da manhã ele já tem que estar de pé para trabalhar, porque agora a empresa dele tem serviço. Você entende que é o contrário? Primeiro Deus te abençoa, depois você trabalha. Primeiro Deus faz você abençoado, depois Ele te dá poder para você trabalhar, para você ser produtivo. Essa é a diferença da nova aliança. Muitos crentes estão fracassando, porque estão se esforçando profundamente para se qualificar por meio das suas próprias obras, para receber a bênção de Deus. Não, em 2026, agora eu já sei, 2026 vai dar certo, 2026 eu vou dar o meu melhor, 2026 eu vou fazer um monte de curso, vou ler um monte de livro, 2026 eu vou fazer coach, 2026 eu vou viajar, 2026 eu vou terminar isso, eu vou me qualificar para receber a bênção de Deus. Não dá certo. No final de fevereiro você já desistiu de tudo, porque o esforço próprio vai roubar você do privilégio de reinar em vida por meio da graça de Deus. Você não pode receber a sua salvação, você não pode receber a sua cura, você não pode receber nada da sua vida por esforço próprio. Não é assim que se recebe as coisas de Deus. Eu queria chamar a minha equipe de louvor na frente, que eu vou estar concluindo agora. Você não pode receber salvação, você não pode receber cura, você não pode receber bênção nenhuma de Deus pelo seu esforço próprio. Sabe por quê? Porque você nunca vai poder chegar diante de Deus e dizer que você foi abençoado porque você mereceu. Entenda isso. Você nunca vai poder chegar diante de Deus e dizer que você foi abençoado porque você mereceu. Porque se você falar isso, você mata o sacrifício de Jesus. Por isso que a bênção é um favor imerecido. É para aqueles que recebem. Eles não merecem, mas eles creem e eles recebem. Você nunca vai poder chegar diante de Deus e dizer que você está lá porque você se comportou bem. A glória e a honra vai ser sempre de Jesus. Tudo que você conquistar nessa terra é através da obra consumada de Jesus na cruz. 2026 vai bater as portas daqui a pouco. Nós vamos começar um novo ano. Se você olhar as expectativas da economia, o Brasil está uma tragédia. Se você olhar a saúde, está uma tragédia. Se você olhar o agro, está uma tragédia. Mas a Bíblia nos desafia a reinar em vida. A Bíblia nos desafia a sentar e confiar na obra consumada de Jesus. Sabe, querido, quanto mais o milagre vem, quanto mais cura vem, se você deseja nesse ano cura, milagre, prosperidade, sabe, se a salvação, se o maior dos milagres nosso foi a salvação, que nos livrou do inferno, ele veio pela graça. O maior milagre que nós temos nessa terra é a salvação. E como que nós recebemos? Pela graça. Nós não merecíamos, foi um favor de Deus, não foi pelas nossas obras. Quanto mais os seus pedidos, você está com os seus pedidos aí na sua mão, irmão? Presta atenção. Se o maior milagre que você recebeu na sua vida foi a salvação, e como que você recebeu? Foi de graça, você não fez nada. Se o maior milagre foi de graça, esses pedidos que você está tendo aí na mão, que são muito menores do que a sua salvação, sabe como é que você vai recebê-los no ano 2026? É crendo, é recebendo por Deus, não é conquistando. Sabe, é um casamento saudável, é uma vida financeira abençoada. Se você foi salvo de graça, Deus te deu isso de graça, você acha que Ele não pode te dar essas coisas menores?
Se você teve fé para receber a salvação, tem gente com fé aqui que recebeu salvação, amém, irmão? Queria te convidar você de pé, você que recebeu a salvação em Cristo Jesus. Como que você recebeu isso, irmão? Foi pela fé. Se você recebeu a salvação pela fé, mediante a graça, você acha que esses outros pedidos que estão aí com você, esses milagres menores, como cura, prosperidade, casamento, você acha que você não vai receber isso como? Com o seu esforço? Não, querido. Você vai receber isso também crendo. Jesus conquistou cada uma dessas coisas na cruz. Cada um desses pedidos aqui está na sua mão. Jesus já conquistou na cruz. Olha o tamanho da minha lista. Acabou não, olha aqui. Só da igreja, só da Koinonia, tem 11 tópicos. Da empresa que a gente tem, 8. Já deu 19 pedidos. Da minha vida pessoal, 6. Já deu 25 pedidos. Do meu casamento, o casamento eu pedi só para continuar bonito. Mais uns 6, 30. Da minha vida familiar, mais uns 4, 34. Da minha vida ministerial, 6, 40. Da minha vida financeira, 7. 50 pedidos aqui. Você acha que eu tenho condições de conquistar isso aqui? Com a minha força? Ah, pastor, podia pedir isso tudo? Pede e dá-se-vos-á. Quem pede, recebe. Querido, você quer reinar em vida? Começa a receber o que Jesus fez. A nossa parte é crer na sua obra perfeita, receber com os braços abertos a abundância da graça e o dom da justiça. Vem aqui esse ano que eu vou te ensinar o que é a abundância da graça e o dom da justiça. E aí você vai começar a reinar em vida por através de um único, Jesus Cristo. Hoje mesmo, faça essa oração. Feche os seus olhos aí, em nome de Jesus. Fala assim: Senhor, eu declaro que eu vou parar de tentar obter a graça de Deus com o meu esforço próprio e vou receber o que o Senhor fez na cruz por mim. Queridos, essa mudança vai começar em você. Comece a permitir que o Espírito Santo ensine você a depender da obra consumada de Jesus. Os crentes não dependem da obra consumada de Jesus. Eles acham que não é assim, é bom demais. Comece a depender da obra consumada de Jesus. Comece a receber as bênçãos por meio da sua graça. Esse é o caminho simples de Deus para o sucesso. Esse é o caminho simples de Deus para a sua vitória. E você vai ter um ano de 2026, um ano de 2027, um ano de 2028, um ano de 2050, um ano de 2070, um ano de 2000 até Jesus voltar, sendo abençoado em todas as áreas da sua vida. Comece a receber nessa noite. Comece a receber nessa noite. Fala: Deus, eu recebo essa abundância de graça. Vamos cantar um pouco, vamos adorar um pouco antes da gente orar. Oh Jesus, receba nessa noite. Seu amor me trouxe aqui pra entender que sou de ti. Em outros lugares eu busquei, em
tua presença cheia o meu lugar. O seu amor me trouxe aqui. Você veio aqui por causa do amor de Deus. Pra entender que sou de ti. Em outros lugares eu busquei, em tua presença achei o meu lugar. Sou dependente da tua glória. Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença. Eu só quero te contemplar. Deixa o Senhor completar você nessa noite. Fala, Deus, eu recebo a obra consumada de Jesus. Seu amor me trouxe aqui pra entender que só de ti. Em outros lugares eu busquei, em tua presença achei o meu lugar. Eu sou dependente da tua glória. Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença. Eu só quero te contemplar. Sou dependente da tua glória. Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença. Eu só quero te contemplar. Eu só quero te contemplar. Eu só quero te contemplar. Tu és rei em meu coração. Tu és a minha canção. Toda a minha devoção eu entrego em tuas fortes mãos. Tu és grande e poderoso, Deus eterno, Pai bondoso. Em tua sombra eu descanso. Em tuas asas eu me escondo. Aleluia. Olha aqui para mim. Antes de eu orar por você, nós já estamos quase meia-noite. Presta atenção no que eu vou te falar aqui nessa noite. Nós fomos treinados a achar que nós temos alguma coisa para dar para Deus. A religião nos treinou achando que nós temos algo para dar, que a gente vem para o culto para dar algo para Deus, que a gente entrega uma oferta para Deus. Nós somos treinados a achar que nós damos o nosso trabalho para Deus, mas isso está muito longe da verdade. Nós achamos com o coração bom
que nós honramos a Deus quando nós damos algo para Ele. Querido, isso está tão longe da verdade, está tão longe da verdade quanto uma pessoa que está lá na praia agora, dando um pulo em ondas, achando que vai ser abençoado. Você não honra a Deus quando você dá alguma coisa para Ele. Isso foi a religião que ensinou, isso foi os mercenários da religião que usou essas estratégias para poder ter um povo submisso. Você não honra a Deus quando você dá nada para Ele. Sabe por quê? Porque eu e você não temos nada para dar para Deus. Você não honra a Deus quando você dá algo para Ele, porque parece que Deus está precisando de algo. Foi Ele que nos deu Jesus, foi Ele que nos deu o perdão dos pecados, foi Ele que nos tirou da morte e nos levou para a vida, foi Ele que nos fez assentar com Cristo Jesus. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de tudo. Você não honra a Deus, você não honra a Deus quando você dá algo para Deus. Pastor, como que você honra a Deus? Você honra a Deus quando você recebe algo de Deus. Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que quando você crê nele e recebe dele, você honra Ele como um pai, como um provedor, como um Senhor, como Deus. Pare de achar que você tem alguma coisa para dar para Deus. Você precisa receber de Deus. Eu sou pai, os pais aqui sabem como que funciona. Quando seus filhos nos pedem algo e nós temos para dar para eles, a gente fica feliz. O pai que ama fica feliz em dar algo para o seu filho, porque ele sente que isso é bom, isso é honra. Em 2026, pare de querer conquistar alguma coisa de Deus e comece a receber. É cura? Então receba. É prosperidade? Então receba. É libertação? Então receba. É vitória contra o pecado? Então receba. E você vai começar a reinar em vida. Queridos, nós estamos a 1 minuto da virada do ano. Sabe qual é os fogos que nós vamos soltar? As glórias e honra para Deus, dizendo: Senhor, nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós. Eu queria te convidar nessa noite, querido, a se ajoelhar. Nós vamos passar esse 1 minuto agora, sabe, falta uns 30 segundos para o ano virar. E de joelhos nós vamos falar para o Senhor: Senhor, nós recebemos tudo que o Senhor tem para nós nesse ano. Tudo que o Senhor tem para nós recebemos, em nome de Jesus. Recebemos a abundância da graça, Senhor. Nós recebemos o dom da justiça, Senhor. Nós recebemos casamentos abençoados. Nós recebemos filhos abençoados. Nós recebemos as finanças abençoadas. Nós recebemos saúde, Senhor. Nós recebemos provisão, ó Pai. Nós recebemos restauração, casamentos. Nós recebemos o crescimento dessa igreja, Pai. Nós declaramos a multiplicação dessa igreja. Nós recebemos células abençoadas. Nós recebemos o favor de Deus em todas as áreas
Deus nas nossas vidas. Se você recebe isso, eu queria te convidar a você ficar de pé nessa noite e dar um glória a Deus bem forte pro Senhor. Feliz 2026! Você pode dar um abraço aí na pessoa que está do seu lado.